Hoje à mesa o secretário executivo, Elcio Franco. Ao lado dele, o secretário de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos, Hélio Angotti Neto. À mesa também o diretor do DEMAS, Ângelo Martins Denicoli. E, finalmente, o assessor da assessoria internacional, o conselheiro Flávio Werneck. Passo a palavra para o secretário executivo para iniciarmos a coletiva. Em nome do Governo Federal, do Ministro da Saúde e de todos os servidores do Ministério da Saúde e prestadores de serviço do SUS, nós prestamos nossos sentimentos, nossos pesares pelos mais de 70 mil mortes de brasileiros em decorrência da Covid-19. Enfatizamos mais uma vez que o Ministério da Saúde orienta o atendimento e acompanhamento médico desde os primeiros sintomas da Covid. Os pacientes, ao sentirem esses sintomas, devem procurar um serviço de saúde, mesmo que sejam sintomas leves. O objetivo é garantir a oportunidade de um tratamento precoce, evitando assim o agravamento do quadro clínico de pacientes e a necessidade de internação, uso de ventiladores pulmonares. Dessa forma, salvar o maior número de vidas possível no enfrentamento à Covid-19. Nós aprendemos, ao longo da pandemia, que ao aguardar em casa, os pacientes chegam aos hospitais com quadros mais avançados, mais graves, e que, em alguns casos, dificulta a reversão do seu estado clínico. O manejo precoce tem uma resposta mais assertiva. Essa nova diretriz busca adequar o atendimento às melhores evidências e evitar mortes relacionadas à doença. O médico é soberano no seu diagnóstico clínico e também tem a competência para propor o tratamento mais adequado ao paciente, após uma análise e um diálogo com o paciente. Para auxiliar na sua decisão, o Ministério da Saúde colocou à disposição desses profissionais um informe que reúne tratamentos em um estudo no mundo que mostra os resultados positivos na recuperação de pacientes. Queremos proporcionar segurança na prescrição médica e garantir as melhores práticas aos pacientes. Também criamos 2 novas estratégias para reforçar a assistência e o cuidado nos casos leves, que são os centros comunitários de referência e os centros de atendimento. Essas estruturas recebem financiamento federal para identificação precoce dos casos, proporcionando uma triagem inicial dos pacientes para que seja proporcionado o tratamento precoce. Colocamos à disposição a possibilidade de tratamento dos pacientes em vários estágios da doença. Iniciando pelos centros comunitários, o atendimento avança nos leitos de suporte ventilatório e ainda, por meio de financiamento e habilitação, damos suporte aos casos mais graves nas unidades de terapia intensiva. Finalmente, lançamos nesta semana uma nova plataforma de acesso a dados e informações sobre o apoio do Governo Federal na estruturação do Sistema Único de Saúde para atendimento à população, com distribuição de equipamentos de proteção, unidades de equipamentos de proteção individual, ventiladores, medicamentos, testes, recursos financeiros, profissionais de saúde contratados e outros dados sobre a circulação da doença pelo país, por estados, municípios, regiões metropolitanas e da forma, por períodos, como o usuário melhor lhe aprover para ele poder pesquisar essa base de dados. Com isso, nós iremos apresentar agora o site do Ministério com as orientações para o paciente que sentir sintomas e para consulta a essa base de dados. Passo as palavras ao Denicoli. O Ministério da Saúde vem seguindo uma orientação da Secretaria de Comunicações
do Ministério das Comunicações em convergir todos os sites e toda a informação para um mesmo ambiente, que hoje nós temos isso no saude.gov.br, mas passará para o gov.br/saúde. Está em processo de transição. Estamos já ultimando esse trabalho. Então, aqui hoje, né, ainda no ambiente que não foi migrado, nós temos aqui algumas modificações e já uns links, algumas informações que nós reputamos de extrema importância. Começamos aqui em cima com informações para o cidadão. Então, o cidadão que acha que está com Covid, então, diretamente no site, ele consegue ter as orientações e as informações sobre a doença. Então, você acha que está com Covid, o que fazer? Você vai ter uma relação de procedimentos a serem adotados. O que você precisa saber? Será encaminhado para um outro ambiente, onde todas as informações relativas ao Covid estarão disponíveis e atualizadas. E passamos agora a falar um pouco sobre a nova plataforma, que é uma iniciativa de se dar uma transparência a maior possível para o cidadão, para a imprensa, para os órgãos de controle, para os estados e municípios, e dar uma capacidade analítica de poder analisar, de poder fazer os seus estudos e tomar as suas melhores decisões. Então, aqui é um ambiente que ainda também está em evolução, que chama-se localizasus.saude.gov.br, que é possível entrar pelo site ou diretamente nele, onde cada um desses cardzinhos, que até agora são 11, o cidadão vai poder ter acesso a um ambiente de BI, que é um repositório grande de dados, onde você pode navegar e ter a sua capacidade analítica aumentada. Então, aqui é o primeiro entrega que nós fizemos, são os casos e óbitos do Covid. Então, aqui eu tenho dados do Brasil, eu posso entrar na região norte, por exemplo, e chegar a informações da região norte, e vou ter uma zona de calor em relação ao que aconteceu. Aqui embaixo eu tenho uma tabela onde eu posso fazer algumas evoluções também no estudo. Eu falo por região, por estado. Deixa eu tirar até o filtro aqui para pegar o Brasil inteiro. Por municípios. Então, por exemplo, se eu quiser saber qual município que nós tivemos mais casos novos, né, está aqui. Onde tivemos mais óbitos novos na última atualização, também está aqui. Por região metropolitana. E eu posso aqui fazer uma análise também fazendo algum tipo de colocação de dados em linhas e colunas. Então, aqui eu tenho a unidade federativa e município. Se eu quiser colocar para cá, eu coloco e faço uma visão colunar de todas as unidades da federação. Ou se eu quiser fazer uma divisão aqui entre o que é interior e região metropolitana, eu consigo fazer também aqui por linhas. Então, me permite fazer uma série de evoluções. Eu querendo fazer aqui também um filtro num espaço de tempo, também me permite que aquilo ali evolua e eu consiga fazer uma análise de como foi, por exemplo, o que aconteceu na parte inicial da doença e qual é a fotografia que nós temos hoje. Então, basicamente, esses dados eles vêm de duas origens, uma que é o CIVEP Gripe e outro do ESUS Notifica. É passado por um tratamento pela Secretaria de Vigilância de Saúde, depois a gente recebe, faz mais um processo de data quality, e todo dia às 19 horas é rodado um processo e atualiza os dados. Estamos já em processo de consumir diretamente a base do CIVEP Gripe, de forma que a cada atualização que aconteça no sistema, o BI já vai reproduzir imediatamente. É um processo que deve estar sendo ultimado, mas carece ainda de alguns ajustes, para que a gente possa informar um dado mais preciso. Então, voltando aqui no Localiza SUS, agora eu posso abrir qualquer um desses painéis aqui e falar, por exemplo, aqui de um painel financeiro, que vai informar todos os repasses para os estados e municípios do que foi feito até o momento. Deixa eu carregar aqui.
Vamos para outro, depois a gente volta nele aqui. Painel de medicamentos. Todos esses painéis foram construídos de forma que possa ser acessado pelo celular. Então, aqui nós estamos com um problema de rede, mas eu, acessando aqui pelo celular, eu consigo ter a mesma informação e consigo também fazer quase a mesma análise pelo celular. Vamos lá. Aqui temos o painel de EPIs. O problema está na rede. Medicamentos. Então, aqui a parte de medicamentos, basicamente, eu tenho tudo que foi repassado para estados e municípios em relação à cloroquina e o Tamiflu. Então, eu consigo saber, consigo chegar a um valor que vai chegar no estado de quantos comprimidos de um e de outro que nós recebemos, repassamos a estados e municípios. Isso é atualizado com frequência, cada repasse que é feito, nós fazemos uma atualização praticamente em real time, e esse painel ele ainda dá a opção de se fazer uma série de filtros aqui, nesses 3 pontinhos que tem no canto superior direito. Então, pode se aprofundar ainda um pouco mais aí com essa visão. Vamos ver se abriu aqui. Abriu. Financeiro. A rede está me... Bom, do recurso financeiro. Então, aqui eu tenho tudo que foi repassado em relação ao orçamento, o que era de rotina, o que era do Covid, o que foi para estados, para municípios. Também é possível que consiga chegar até um nível mais granular, né? Vamos ver que eu tenho aqui também a capacidade de filtrar, aqui ao lado, estado, município, região. Aqui também a mesma capacidade que eu tenho de fazer uma análise da mesma forma que eu mostrei no primeiro. A gente está com problema na rede aqui, por isso que está dando uma zebra. Mas pelo próprio celular é possível fazer esse tipo de análise também com tranquilidade, não há problema nenhum. Medicamentos. Volta só para as águas para eles verem. Então, só voltando e passando aqui as 11 entregas, nós temos aqui a parte de casos e óbitos do Covid, um painel de leitos, que é a capacidade instalada, o que nós temos instalado no Brasil, em relação a leitos de UTI, leitos convencionais, o que é do SUS, o que é não SUS. Aqui nós temos o painel antigo. Aqui um repositório de dados, que é do Open Data SUS, onde existem todos os conjuntos de dados disponíveis para download, para que se faça qualquer tipo de análise. Um painel financeiro, que tem os repasses para estados e municípios. Um painel de RH, que é todo o apoio que o Ministério deu em relação ao fornecimento de médicos e profissionais da área de saúde. O painel de respiradores, que também foi utilizado, houve sempre uma preocupação do Ministério em que todas as distribuições de recursos e equipamentos tivessem um aspecto o mínimo discricionário possível, que a gente pudesse obedecer uma regra de negócio, algo que pudesse ser feito e explicado a razão pela qual foi distribuído daquela maneira. Então, o painel de respiradores já foi utilizado dessa forma. A parte da testagem também já está sendo utilizada, né, um simulador que vai dar condição de ter a melhor decisão em relação às distribuições. Aí no painel de medicamentos, que hoje nós temos a cloroquina e o Tamiflu, e estaremos acrescentando alguns outros itens que também estão sendo distribuídos. O painel de teste rápido, PCR, o painel de vacinas e o painel de EPI. E temos ainda em processo de conclusão alguns outros cardzinhos desse aqui que estarão disponíveis em breve. Acho que esse era o... Prosseguindo. Quase
1.300.000 pessoas curadas de Covid-19 no Brasil. Com isso, o Brasil é o recordista mundial em número de recuperados dessa doença. Durante esse período, já foram entregues a estados e municípios 7.994 ventiladores pulmonares. Na última semana, 1.445, conforme aquela distribuição por estados. Já foram habilitados, até esse momento, 10.498 leitos de UTI, exclusivos para a Covid-19. Investimento equivalente a 1,5 bilhão de reais. Lembrando que foi feita uma descentralização de R$ 1.600 de diária, com pagamento antecipado de 90 diárias, estando ocupado ou não o leito, para que os estados e municípios se preparem e tenham condições de atender aquele paciente que tem a sua situação de saúde, seu quadro clínico agravado. Esses leitos, posteriormente, de acordo com a avaliação da curva epidemiológica e a solicitação dos gestores, eles poderão ter esse processo de financiamento prorrogado a cada 30 dias por mais 90 dias. Já foram entregues 183,4 milhões de unidades de equipamentos de proteção individual. Álcool, avental, luvas, máscara N95, touca e sapatilha, máscara cirúrgica, óculos e protetor facial, face shield. Então, aquela quantidade para esses estados. Então, todas as unidades da federação foram contempladas. Com relação a medicamentos para intubação, eu passo a palavra ao secretário Hélio. Em relação a medicações para intubação e de uso comum em unidade de terapia intensiva, nós já temos 862,5 mil unidades de medicamentos para intubação distribuídas aos estados. Por meio de requisição administrativa, nós temos aí 10 mil unidades de cisatracúrio, 18.820 de dexmedetomidina, 75 mil de dextrocetamina, 450 mil de fentanila, 100 mil de midazolam, 5 mg ml, 25 mil de midazolam, 1 mg ml, 110 mil de propofol, 10 mg, 49.250 de rocurônio, 10 mil de brometo de pancurônio e 14.487 unidades de succinilmetônio, para esses estados que constam no slide. Próximo. Além disso, também estamos agora com uma adesão dos 26 estados mais Distrito Federal ao pregão eletrônico. Entre as capitais, não aderiram Manaus, Macapá, Rio de Janeiro, Rio Branco, Campo Grande, São Luís, Recife, Palmas e Natal, mas as compras ocorrerão pelos estados, em acordo entre capital e estado. E as 49 solicitações foram analisadas pelo Ministério da Saúde. Então, mais uma frente de ação para evitar o desabastecimento dos serviços hospitalares Brasil afora. E também fizemos uma compra internacional de propofol, né, em relação ao Uruguai, conseguimos fazer essa compra no Uruguai. Os medicamentos chegaram hoje de manhã no Brasil e serão destinados, então, aos estados da região sul, incluindo propofol de 10, 20, 50 ml, 48.867 unidades, distribuídas para Rio Grande do Sul e Santa Catarina, flunoxaprofen, 5 mil unidades, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, dexmedetomidina, 0,2 ml, 1.000 unidades, Santa Catarina. Totalizando isso, 54.867 unidades. Próximo. E temos, nessa compra feita com o Uruguai, agradecimentos especiais. Houve uma grande conjunção de forças, né, que se uniram aí em prol da vida dos brasileiros. Temos agradecimentos especiais ao Ministério da Saúde Pública do Uruguai, gentilmente colaborou com essa compra, Ministério da Defesa Brasileira, o Exército Brasileiro em especial colaborou com a logística, eles vararam a noite e a madrugada,
trazendo esse equipamento, garantindo segurança para que chegasse em solo brasileiro e pudesse ser distribuído para os serviços hospitalares do Brasil. Essa operação ela continua hoje. Ministério das Relações Exteriores e a Embaixada do Brasil no Uruguai também tiveram um papel crucial para viabilizar essa negociação internacional. Ministério da Economia, Receita Federal, Anvisa e a Controladoria Geral da União também tiveram papéis importantes para viabilizar, agilizar todo esse processo e permitir que essas medicações chegassem em tempo de salvar vidas no Brasil. Nós estamos fazendo o máximo, correndo o máximo para garantir a maior chance possível para os brasileiros. Próximo. Secretário. Bom, foram repassados até o momento, fundo a fundo, para estados e municípios, 62 bilhões de reais, mais 8,8 bilhões de reais. Então, disso aí, volta, por favor. São 14,9 bilhões, mais 8,8 exclusivos para a Covid. Com relação ao estado de Goiás, foram repassados recursos de rotina. Eu lembro que os recursos de rotina são aqueles que normalmente são repassados a estados e municípios que se destinam a financiamento do SUS pela gestão tripartite. O governo federal repassa de acordo com o piso da atenção básica, com o teto de média e alta complexidade, e dessa forma os recursos são empregados em unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, hospitais, clínicas e para serviços que são terceirizados na rede privada de saúde pelo SUS. Então, o estado de Goiás recebeu como rotina 162,1 milhões de reais e recebeu exclusivos para o enfrentamento à Covid 55,8 milhões. Esses recursos exclusivos para o enfrentamento à Covid, eles foram repassados a estados e municípios para que os gestores, de acordo com as suas necessidades locais, destinassem os recursos para se preparar da melhor forma para o enfrentamento à pandemia, de acordo com o que ele tinha disponível, com o que ele precisava, para ele destinar para aquisição de EPI, para medicamentos, para ampliação de estruturas hospitalares e para qualquer outra necessidade que ele tivesse, para, da melhor forma, de acordo com as suas possibilidades e a sua realidade, ele enfrentasse a Covid e proporcionasse a melhor atenção à população. Então, exclusivos para enfrentamento à Covid, 55,8 milhões. A capital, Goiânia, recebeu 472,3 milhões de reais como rotina e 82,7 milhões de reais exclusivos para enfrentamento à Covid. Os municípios do interior receberam 1,6 bilhões de reais como rotina e 471,8 milhões de reais exclusivos para enfrentamento à Covid, totalizando 2 bilhões de reais para o estado e para os municípios de Goiás. Além disso, foram entregues 413 ventiladores pulmonares, lembrando que é obrigação de estados e municípios a aquisição de ventiladores, EPIs, de medicamentos, contratação de pessoal, mas ainda assim, eles foram reforçados com a distribuição de 5.467.012 unidades de equipamento de proteção individual, foram habilitados 312 leitos de UTI, equivalente a um repasse de 45 milhões de reais, 29 mil comprimidos de cloroquina, 197.344 testes rápidos mais RT-PCR, 2.400.000 doses de vacina contra a influenza, 156 profissionais médicos foram disponibilizados para atuar, reforçando a atenção primária, particularmente nas UBS e os médicos de família, e foram também repassados 76.030 comprimidos de oseltamivir, Tamiflu. Dos ventiladores, 137 entregues na última semana. Para o estado de Tocantins, como rotina, foram repassados 218,7 milhões de reais e para o enfrentamento à Covid, 77,3 milhões de reais. Isso aí para a Secretaria Estadual de Saúde. Para a capital, Palmas,
53,3 milhões de reais como rotina e 13,7 milhões de reais para enfrentamento à Covid. E os municípios do interior foram contemplados com 261,8 milhões de reais como rotina e 113,7 milhões de reais exclusivamente para enfrentamento à Covid, totalizando 738,6 milhões de reais ao Estado e municípios. Além disso, foram entregues 115 ventiladores pulmonares, 1.888.570 unidades de equipamentos de proteção individual, foram habilitados 42 leitos, equivalentes ao repasse de 6 milhões de reais, 11 mil comprimidos de cloroquina, 308.572 testes rápidos mais RT-PCR, 548.100 doses de vacina contra a influenza, 746 profissionais médicos pelo programa Mais Médicos para atuar na atenção primária e 19 mil comprimidos de oseltamivir, 45 ventiladores na última semana. Próximo. Mato Grosso. A Secretaria Estadual de Saúde recebeu como rotina 192,5 milhões de reais como rotina e 77,4 milhões de reais exclusivamente para enfrentamento à Covid. A capital, Cuiabá, recebeu 231,8 milhões de reais como rotina e 53,1 milhões de reais exclusivamente para enfrentamento à Covid. E os municípios do interior, 403,8 milhões de reais como rotina e 125 milhões de reais exclusivos para enfrentamento à Covid, totalizando o repasse de 1 bilhão de reais. Além disso, foram entregues 216 ventiladores pulmonares, 2.876.064 unidades de equipamentos de proteção individual, foram habilitados 184 leitos de UTI, equivalentes ao repasse de 26 milhões de reais, foram entregues 15 mil comprimidos de cloroquina, 226.248 testes rápidos e RT-PCR, 1.180.000 doses de vacina contra a influenza, 445 médicos disponibilizados para reforçar a atuação na atenção primária e 84.190 comprimidos de oseltamivir. Na última semana, 66 ventiladores foram entregues. Ventiladores pulmonares. Mato Grosso do Sul. A Secretaria Estadual de Saúde recebeu como rotina 139,1 milhões de reais e exclusivamente para enfrentamento à Covid recebeu 44 milhões de reais. A capital recebeu como rotina 297,1 milhões de reais e exclusivos para enfrentamento à Covid, 105,6 milhões de reais para Campo Grande. Os municípios do interior, 333 milhões de reais como rotina e 137,2 milhões de reais exclusivos para enfrentamento à Covid, totalizando um repasse de 1 bilhão de reais. Além disso, foram entregues 155 ventiladores pulmonares, 2.706.073 unidades de equipamentos de proteção individual, foram habilitados 157 leitos de UTI, equivalentes ao repasse de 23 milhões de reais, foram entregues 26 mil comprimidos de cloroquina, 191.772 testes rápidos mais RT-PCR, 1 milhão de doses de vacina contra a influenza, foram disponibilizados 208 médicos para atuar na atenção primária pelo programa Mais Médicos e foram entregues 165.740 comprimidos de oseltamivir. Dos ventiladores pulmonares, 55 entregues na última semana. No Espírito Santo, como rotina, foi entregue à Secretaria Estadual de Saúde 447,8 milhões de reais. E para enfrentamento à Covid, 137,8 milhões de reais. Para a capital, Vitória, foram entregues como rotina 33,1 milhões de reais e para enfrentamento à Covid, 3,3 milhões de reais. Os municípios do interior receberam fundo a fundo
395,4 milhões de reais como rotina e 108,7 milhões de reais exclusivamente para enfrentamento à Covid, totalizando um repasse de 1,1 bilhão de reais. Além disso, foram entregues 155 ventiladores pulmonares, 3.351.419 unidades de equipamentos de proteção individual, foram habilitados 541 leitos de UTI, equivalentes ao repasse de 78 milhões de reais, foram entregues 78 mil comprimidos de cloroquina, foram entregues 1.129.444 testes, sendo 135.760 testes rápidos e 90.488 RT-PCR. Foram entregues 1.590.000 doses de vacina contra a influenza. Foram disponibilizados 839 médicos pelo programa Mais Médicos para atuar na atenção primária, unidades básicas de saúde, UPAs, médicos de saúde da família, e 186.900 comprimidos de oseltamivir foram entregues ao Estado do Espírito Santo. Minas Gerais. A Secretaria Estadual de Saúde recebeu 482,7 milhões de reais como rotina e 218,8 milhões de reais para o enfrentamento à Covid. A capital, Belo Horizonte, recebeu 1,1 bilhão de reais como rotina e 201,7 milhões de reais para enfrentamento à Covid. Os municípios do interior, somados, receberam 3,6 bilhões de reais como rotina e, para o enfrentamento à Covid, 1 bilhão de reais. O repasse total para o Estado de Minas Gerais somou 6,7 bilhões de reais. Além disso, foram entregues 551 ventiladores pulmonares, 18.455.118 unidades de equipamentos de proteção individual, foram habilitados 994 leitos de UTI, equivalentes a um repasse de 143 milhões de reais. Foram entregues 85 mil comprimidos de cloroquina. Foram entregues 1.129.444 testes rápidos mais RT-PCR. Foram entregues 8,8 milhões de doses de vacina contra a influenza. Foram disponibilizados 839 profissionais pelo programa Mais Médicos para atuarem na atenção primária. E foram disponibilizados 912.870 comprimidos de oseltamivir. Do total de ventiladores pulmonares, 142 foram entregues na última semana. Nós vamos passar agora para perguntas que foram encaminhadas pelo grupo de jornalistas cadastrados no Ministério da Saúde. Primeiro, para as perguntas que foram encaminhadas antes da coletiva, né, ao longo da tarde, e depois para perguntas que vieram de forma online aqui durante a coletiva. A Bruna Lima e Maria Eduardo Cardim, do Correio Brasiliense, nos questionam. A OMS informou dias atrás que o Brasil oficializou interesse em compor a COVAX Facility para ter acesso a vacinas contra a Covid-19. Gostaria de saber qual a proposta de investimento apresentada pela proposta brasileira, quantas vacinas seriam disponibilizadas e qual a porcentagem da população que seria beneficiada. Bem, boa tarde a todos. Obrigado pela pergunta. O COVAX Facility é uma iniciativa que está sendo liderada pela Gavi, a Aliança Global de Vacinas, para reunir a demanda global em torno de um só fundo. O Brasil enviou recentemente uma carta à Gavi expressando seu interesse de se unir a essa iniciativa. Os esforços brasileiros estão sendo coordenados pela Casa Civil, importante deixar isso bastante claro, já que ele é interministerial. Reúne Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Saúde, Ministério da Ciência e Tecnologia, entre outros. Importante também ressaltar que o fundo
ainda que esse fundo, o COVAX Facility, ainda não está pronto. A Gavi ainda o está organizando. Ontem e hoje tivemos uma apresentação feita por técnicos internacionais a respeito da iniciativa para dar mais detalhes sobre a organização do fundo, sobre como será a possível governança desse fundo. De qualquer forma, a ideia geral é que cada país contribua com um total que possa cobrir até 20% de sua população. Esse seria o aporte inicial que a Gavi está pedindo de cada um dos países interessados, para que, então, possamos imunizar os grupos de risco dentro de cada país. Esse cálculo dos 20% foi um cálculo feito pela Gavi, que estima que 20% da população seria o que está em grupo de risco. Nós seguimos em processo de avaliação sobre os reais benefícios dessa iniciativa para a população brasileira e, por enquanto, é importante dizer que a manifestação que nós enviamos não implica compromisso financeiro. Isso também será avaliado oportunamente. Obrigado. A segunda pergunta encaminhada nesta tarde é da Carolina Moreno, da TV Globo. A pergunta é sobre o gráfico de barras pela data de óbito por Covid. Notamos que o total de óbitos nesse gráfico divulgado nos boletins epidemiológicos 21 e 22 era maior do que extrações com base no CIVEP gripe feitas em dias posteriores e divulgadas no Open DataSUS. Como todos os dias são notificadas novas mortes, espera-se que a extração mais antiga tenha menos óbitos. A pergunta é: qual é o motivo dessa discrepância? As extrações das duas fontes usam filtros diferentes? Se sim, quais são? A base de dados disponibilizada no Open DataSUS é uma base de dados bruta, anonimizada, que passou apenas por um processo de avaliação e limpeza de duplicidades. Para a publicação dos boletins epidemiológicos, uma equipe de epidemiologistas da Secretaria de Vigilância em Saúde realiza uma análise mais detalhada, avaliando possíveis inconsistências na base de dados e promovendo uma completude e coerência entre campos. Nos casos de síndrome respiratória aguda grave, por Covid, realiza-se uma análise que leva em conta duas variáveis: classificação final e resultado positivo para a PCR por SARS-CoV-2. Quando a variável por SARS-CoV-2 é preenchida como positivo, classifica-se o caso de uma síndrome respiratória aguda grave por Covid-19, mesmo que a variável possa estar em branco ou classificada como outra causa. Além de promover essa reclassificação nessa investigação epidemiológica, o Ministério encaminha uma crítica de consistência para as secretarias estaduais de saúde promoverem a correta classificação da base de dados do CIVEP gripe. Dessa forma, a reclassificação realizada pela área técnica da Secretaria de Vigilância em Saúde faz com que o número de casos de óbitos de Covid-19 divulgados em boletins epidemiológicos se torne diferente do que está registrado em bancos de dados disponibilizados no portal Open DataSUS, sem considerar resultados do PCR como critério de classificação final. O Ministério reconhece que as informações coletadas pelos sistemas de informação em saúde têm alto potencial de ampliar o conhecimento científico e gerar evidências que apoiem políticas públicas em saúde. Ao mesmo tempo, tem envidado esforços, em conjunto com estados e municípios, para manter a confidencialidade, proteger a privacidade individual, gerenciar a segurança e promover uma melhoria na qualidade e na consistência dos bancos de dados, que são originalmente digitados, preenchidos por municípios. Esse Ministério se coloca à disposição da comunidade no sentido de orientar sobre a forma correta de se analisar esses bancos de dados, que devem passar por uma avaliação de um profissional com experiência em análise de dados epidemiológicos para garantir a sua coerência. Agora partiremos para as perguntas encaminhadas ao longo desta coletiva. Uma delas encaminhada pela Maria Eduarda Cardim, do Correio Brasiliense, salientada pelo Guilherme da CNN e também pela Juliana Contaifer, do Metrópolis, fala sobre uma nota
que teria sido emitida pela Sociedade Brasileira de Infectologia em relação ao uso de cloroquina. Eu ainda não achei no site deles, mas da Sociedade Brasileira de Infectologia, leio aqui a pergunta. A Sociedade Brasileira de Infectologia lançou hoje uma nota dizendo ser urgente e necessário que se abandone a hidroxicloroquina em qualquer fase da Covid-19 e que os agentes públicos, incluindo ministérios, estados, municípios, estados, Ministério da Saúde, reavaliem a orientação de tratamento, não gastando dinheiro público em tratamentos que são comprovadamente ineficazes e que podem causar efeitos colaterais. As perguntas relacionadas a esse trecho ressaltado da nota, o Ministério pretende rever as orientações da cloroquina? O Ministério mudará a nota informativa que coloca o medicamento como uma possibilidade no tratamento de Covid-19? Em relação à nota, eu não localizei também no sistema ainda, devemos provavelmente recebê-la em breve, já que houve essa informação. Temos recebido notas, sugestões favoráveis, contrárias, à nota informativa que foi publicada e republicada com atualizações de vários entes, indivíduos, associações. Temos olhado, analisado todas essas notas com muita atenção. Além disso, acompanhamos todas as evidências, dia após dia, sobre pretender rever a nota. Bem, ela está sendo revista, republicada, atualizada diariamente, todos os dias. Eu lembro, novamente, estamos vendo quais são as evidências mais novas publicadas na literatura universal. Então, já somamos aí mais de 1.000 evidências em quase 70 boletins, né, de evidências científicas. Esses boletins são atualizados diariamente, né, e se mudará as orientações? Provavelmente sim, a ciência ela muda dia após dia, novas informações vão chegando. E é importante afirmar que esse ministério ele guarda um profundo respeito pela autonomia do médico em prescrever para o seu paciente, em usar orientações gerais, usar a boa ciência e adaptar a necessidade do paciente, né, e a autonomia do paciente à sua prescrição, o seu plano terapêutico individual. Então, no presente momento, temos uma nota informativa, ela está em constante revisão, em constante aprimoramento, e acolhemos, sim, as diversas opiniões da sociedade civil, né, de associações, indivíduos, professores, enfim, profissionais de todas as áreas que têm buscado colaborar com o Ministério da Saúde. E reforçamos o nosso respeito e nossa solidariedade pelos profissionais que estão na ponta, desafiados. Não há um consenso científico, há diversas associações, dezenas e dezenas de associações de especialidades, algumas de caráter mais científico, outras de caráter mais cooperativo, mas, enfim, não há um consenso científico dentro da academia ainda, as evidências estão evoluindo. Há grupos de pesquisadores que se colocam contra ou a favor de determinadas medicações em determinados momentos, e cabe a nós, como Ministério, acolher todas essas informações e mobilizar nossa equipe para fornecer informações de qualidade para que os profissionais da saúde se sintam cada vez mais seguros para levar proteção aos nossos cidadãos. Em relação a eventuais efeitos colaterais, é claro que esses efeitos colaterais também são alvo de pesquisas publicadas no mundo inteiro, e o Ministério da Saúde acompanha não somente essas evidências de fora do Brasil, mas todos os protocolos de pesquisa que também são acompanhados pela CONEP e estão em curso no presente momento. Então, temos protocolos de tratamento, profilaxia, tratamento na fase precoce, tratamento na fase tardia, enfim. E assim que tivermos mais novidades qualificadas, mais evidências bem fundamentadas nessas diferentes etapas do tratamento, porque é importante lembrar, a doença ela possui diversas fases, ela é classificada de diversas formas, os pacientes atravessam diversos níveis de gravidade da doença, e para cada uma dessas situações, o protocolo terapêutico dos serviços privados ou públicos ele tem que ser adaptado. Então, estamos observando, sim, e acompanhando com o máximo de empenho da nossa equipe.
como tudo é online, né, a Maria Eduarda do Correio Brasiliense mandou aqui a nota. Eu vou devidamente encaminhar para a Escriti para apreciação do seu conteúdo e, evidentemente, a análise sobre o seu conteúdo. A Débora Fortuna, da CBN, ela nos questiona sobre servidores que estão contaminados com a Covid-19 e a questão da volta ao trabalho. Então, a pergunta é a seguinte: o Planalto tem 37 servidores com coronavírus, entre eles o presidente Jair Bolsonaro. Ao todo, 128 pessoas que trabalham no Planalto já se contaminaram. E em todo o Executivo são 1.811 casos confirmados. O que os dados demonstram? Que o coronavírus dentro do governo também é uma realidade? Podemos dizer, então, que o trabalho presencial aumenta o risco de contaminação? A orientação do Ministério da Saúde, que inclusive está materializada na portaria 1565, ela recomenda uma série de medidas para o retorno seguro às atividades, para uma convivência saudável e segura. E ela vale não só para uma atividade de lazer, para um convívio em um condomínio, para um convívio em uma área de trabalho, numa área comercial. Então, ela tem uma série de medidas de prevenção, de etiqueta respiratória, de higienização das mãos, de uso da máscara, de manter uma distância segura entre pessoas, que vai funcionar tanto para uma estação de trabalho, como para um estabelecimento comercial, como para uma indústria. Sugere a colocação de placas acrílicas para uma proteção, quando não for possível manter esse afastamento entre as pessoas, e faz uma série de sugestões, orientações com relação à ventilação de ambientes, a priorizar sempre que possível atividades em ambiente aberto. Então, conseguindo essas normas, é sim possível o retorno seguro às atividades. Mas colocamos sempre como primordial alguns aspectos. Um é a variação da curva epidemiológica em cada local, o grau de letalidade em cada local, porque o vírus não tem se mostrado com um comportamento uniforme no mundo e aqui no Brasil, que é um país continental. Ele tem se comportado de maneiras diferentes na região norte, na nordeste e agora na região sul, ou seja, no centro-sul como um todo. Ele tem se comportado de maneira diferente. Na região norte, primeiro, ele foi mais efetivo, mais incisivo nas capitais, onde tivemos uma quase sobrecarga do sistema de saúde. E depois ele se deslocou para o interior. A gente, ao analisar, usando as ferramentas de BI que nos foram apresentadas, a gente verifica que na região sul, por exemplo, ele está praticamente com a mesma velocidade na capital e no interior. Ou seja, está sendo um impacto maior, em que pese ter havido uma curva de aprendizagem, um tempo de preparo maior para esses estados da região sul e do centro-oeste, Minas Gerais, no caso da região sudeste. Então, o retorno seguro é possível, de acordo com essa variação da curva epidemiológica, de acordo com a capacidade de resposta da rede de atenção à saúde, de acordo com a taxa de ocupação de leitos de UTI, a disponibilidade de medicamentos, a disponibilidade da própria equipe de atenção à saúde, que pode estar adoecida. Tudo isso deverá ser analisado pelo gestor local, porque não se pode tomar uma medida linear para um país continental como o Brasil, que inclusive está com diferentes situações climáticas no território. Vivemos uma realidade no sul, uma no norte e uma no nordeste. É importante caracterizar tudo isso aí para que o gestor analise as condições loco-regionais, culturais, a dinâmica da economia local, para fazer um retorno seguro às atividades, sem comprometimento da saúde pública. Apenas para informar que tem algumas perguntas sobre a plataforma. O diretor do DEMAS, o Ângelo Denicoli, teve que sair por conta de um voo. Mas a Carolina Moreno, da TV Globo, e a Raquel Lopes, da Folha, perguntam se existe algum dado novo na plataforma que ainda não tenha sido disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Eu já informei até aqui no grupo que é uma plataforma que está em constante construção e que dados novos deverão ser inseridos lá, né? Hoje
tenha aquelas informações disponíveis de forma mais ampliada e mais fácil para o cidadão. Correto, secretário? Perfeitamente. Ela vai possibilitar uma publicidade possibilitando o acesso de toda a população. Então, hoje em dia, quando nos perguntam algum dado, quando algum gestor, quando algum político nos pede dados do que foi repassado para o seu estado, para o seu município, para a sua região, a nossa resposta é a indicação do site. E lá, toda a população, por meio do seu celular, por meio de um computador, terá acesso a tudo aquilo que foi disponibilizado ou a evolução da doença na sua cidade, na sua região metropolitana, no interior do seu estado, na região geográfica como um todo. É possível fazer comparações, é possível, no caso da evolução da curva epidemiológica, separar um determinado período, é possível verificar, comparar uma região do país com outra região do país, coletar esses dados. Então, é uma ferramenta que pode ser customizada de acordo com o interesse, a curiosidade, a necessidade dos gestores, dos pesquisadores, e todos os dados, conforme eles vão sendo lançados, esses dados que eu apresentei aqui num quadro de um estado, o cidadão poderá, o gestor também poderá entrar naqueles sites, naqueles vários botões, ele poderá encontrar os dados referentes a recursos para a Covid ou com recurso de rotina, ele poderá encontrar o que foi entregue de EPI, que tipo de EPI foi entregue ao seu estado, ele poderá verificar a quantidade de profissionais, de vacinas, enfim, tudo aquilo que nós temos disponibilizado até agora está colocado ali, que é mais do que aquele quadrinho que eu mostrei. E ele pode verificar também por períodos como evoluiu a doença. Então, se ele quiser saber como estava a curva, quantos óbitos ocorreu num determinado dia, ele consegue selecionar para uma região, para um local, para uma cidade, ele consegue verificar isso. Então, é uma ferramenta que possibilita uma seleção de várias formas para atender ao interesse do pesquisador ou do cidadão. Eu vou para a última pergunta, encaminhada aqui de forma online. Novamente, a gente vai voltar para o tema da cloroquina. A Paula Ferreira, do Globo, pergunta para o secretário Hélio. O secretário afirmou que a orientação sobre cloroquina tem sido atualizada diariamente de acordo com as informações científicas. No entanto, é recorrente o número de estudos contrários à prescrição da droga e orientações de órgãos notáveis se posicionando contrariamente ao uso. Ao mesmo tempo, o Ministério tem ampliado o uso como orientação para prescrição para grávidas e crianças. Por que o Ministério não apresentou nenhum recuo na orientação? Ao contrário, tem ampliado o uso. A revelia das evidências? Antes de fazer uma pequena errata, nos slides estava escrito flunoxaprofen. Não, é uma apresentação diferente de dexmedetomidina, que é o Priaxin, certo? São 5.000 unidades de Priaxin, que é uma apresentação do dexmedetomidina, e 1.000 unidades de dexmedetomidina, certo? Enfim, só fazer essa breve correção. Bem, novamente, há uma insistência em recorrer a esse tema, né, devido, infelizmente, a essa polarização. É uma pena que ainda haja isso, mas o que muda diariamente não é a nota, né? Ela precisa se informar. O que diariamente é feito são os informes de evidências. A nota, é claro que ela é revisitada, reanalisada à luz das evidências. E as pessoas precisam aprender a ler ciência, se querem debater nesse nível. Há evidências contrárias a essa e outras drogas? Há, mas, como eu já disse, são pacientes que podem estar na fase leve, na fase inicial, na fase intermediária da doença, na fase tardia. Então, como já foi dito inúmeras vezes, mas, infelizmente, algumas pessoas parecem não ler com muito zelo, muito cuidado os artigos que são publicados. Esses artigos têm se posicionado contra o uso da droga, dessa medicação ou de outra, pode ser cloroquina, hidroxicloroquina, remdesivir, entre outras, mas muitas vezes em pacientes em fase tardia da doença. Na fase tardia, o vírus praticamente já não está mais ali. O que está ali é uma reação inflamatória muito grave.
muito grave, que pode ser combatida com corticosteroide, enfim, com protocolos modificados, às vezes o paciente precisa entubar. Então, muitas evidências que às vezes as pessoas colocam, foi uma evidência contra esta ou aquela medicação. Bem, é preciso abrir o artigo científico, é preciso ler, buscar compreender aquilo que se está usando, se usar a ciência de forma racional, não de uma forma tão descuidada, e entender que muitas indicações são específicas para uma determinada fase da doença, na qual o paciente se encontra em determinado momento ou gravidade da doença, ou se usa, por exemplo, uma pesquisa que fala do uso isolado de uma medicação, mesmo que seja na fase tardia ou inicial, e a pessoa pega aquele uso isolado, tenta tirar uma conclusão em cima de um esquema terapêutico combinado. Então, assim, é uma série de inconsistências nessas críticas, e a gente lamenta muito essa polarização. Essa polarização tem gerado desconforto entre pacientes, entre médicos. Então, novamente, eu peço, vamos respeitar a competência dos nossos profissionais de saúde, vamos respeitar o direito deles de prescrever, o direito do paciente buscar aquele tratamento que melhor entende ser correto. Vamos parar de tentar jogar artigos que se direcionam a uma determinada situação contra outra situação que pouco tem a ver com o que um determinado artigo mostra ou revela, né? Está sendo feito um verdadeiro mau uso da ciência por pessoas que eu não sei se elas não estão compreendendo o que estão lendo ou estão querendo usar recortes de determinados artigos, mas é uma pena. Isso gera insegurança, isso gera receio, medo, isso tem gerado várias complicações, os gestores se encontram muitas vezes acuados, eles ficam sem saber muitas vezes o panorama completo. O que eu posso afirmar é que esse Ministério acompanha, desde o início da pandemia, evidências contra, a favor, de praticamente todas as medicações, plasma convalescente, Endesivir, cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina e várias outras, né? Então, nós também não se baseia num artigo isolado. Isso não é boa ciência. A ciência ela usa um panorama de artigos, de publicações. Você precisa mergulhar na evidência científica, ler, fazer uma boa crítica, entender o que está ali dentro e saber aplicar aquilo com sabedoria. Então, o Ministério está acompanhando, vai continuar acompanhando essas evidências diariamente, né, e trazendo o melhor que se tem de informação atualizada. Se houver informação a favor, pode ser que uma nota informativa vire a ter uma orientação mais formalizada, não uma simples nota informativa. Se vier uma orientação contra, pode ser que a nota informativa traga uma orientação diferente do momento que hoje se encontra lá. Da nossa parte, não há problema nenhum em mudar a orientação, mas entendam, né? Precisamos ir aos fatos, precisamos olhar as evidências, o que elas realmente estão trazendo em termos de ciência e entender que a doença tem várias fases, os pacientes têm vários momentos da doença e que cada pesquisa aborda uma fase diferente. Então, nós precisamos ter tudo isso em mente e tomar uma decisão diante de todo um panorama. Pronunciamentos de autoridades internacionais ou nacionais também acompanhamos. Tem pronunciamentos, como eu já disse, contra ou a favor deste ou daquele medicamento. Estamos acompanhando. Tem países que adotaram políticas públicas, países inteiros, fazendo, por exemplo, profilaxia, que não é uma proposta ainda no Brasil. Há grupos de pesquisadores renomados em universidades brasileiras que estão buscando fazer essa pesquisa de uso profilático, por exemplo. Outros grupos estão pesquisando tratamento precoce, outros estão buscando alternativas para o tratamento tardio. Então, não dá para tecer uma crítica, este artigo é a favor e este artigo é contra, vamos dizer, a hidroxicloroquina. Não, às vezes a medicação não está usada de forma isolada, é uma combinação, às vezes é numa fase da doença, às vezes é em outra. Então, esse acompanhamento do conjunto das evidências, nós temos um departamento inteiro que se debruça sobre as publicações dia após dia e busca essa visão do conjunto.
E também recebemos as informações de várias associações, de profissionais, enfim. E temos feito esse trabalho diuturnamente, né? Diariamente estamos fazendo esse trabalho. Então, há sim evidências contrárias a essa ou aquela medicação, há em determinados momentos, fases, há outras a favor. É claro que há níveis de evidência, de qualidade de artigos que diferem entre esses trabalhos e estamos fazendo o nosso trabalho de avaliar as evidências, certo? Eu só peço um pouquinho de consciência, um pouquinho de responsabilidade no uso da palavra ciência. As pessoas estão usando ciência como se fosse um tipo de porrete, né? Desculpa a expressão, mas a gente tem que usar a ciência com consciência, né? Então, cuidado no uso desses trabalhos, desses artigos, leiam os artigos com cuidado, há níveis diferentes de evidência, todas elas têm o seu valor, um relato de caso pode ser muito valioso no contexto de uma epidemia, é claro que sempre se busca um ensaio clínico, enfim, são detalhes muito especializados, mas temos feito o nosso trabalho, não é de hoje, e a gente também tem que respeitar o trabalho do Departamento de Ciência e Tecnologia. São dezenas e dezenas de pessoas que têm dedicado o dia inteiro para olhar, analisar essas evidências, criticar. Todas as evidências são criticadas, profundamente analisadas e criticadas. Enfim, eu não tenho como parabenizar o suficiente o trabalho daquelas pessoas que não aparecem, às vezes, aqui numa coletiva, não estão vindo aqui dar as caras, mas estão lá checando a internet, checando os grupos de pesquisa, trabalhando, estudando, analisando, criticando, e estão ajudando o Ministério da Saúde a dar o que há de melhor em termos de informação ao nosso cidadão brasileiro. Então, novamente, nossa solidariedade, nosso respeito aos profissionais da saúde e nosso profundo respeito às famílias que estão sofrendo nesse momento. Desejamos realmente que o que há de melhor de informação possa chegar e confortar a todos. Boa informação conforta, boa informação traz segurança. Estamos fazendo o máximo para que isso possa acontecer. E somos solidários ao sofrimento de muitos brasileiros que perderam seus entes queridos e muitos profissionais da saúde que, inclusive, morreram nesse combate que nós enfrentamos. Muitos profissionais da saúde se expõem dia após dia, enfrentam bravamente essa epidemia, como enfrentaram outras. Então, nosso respeito e nosso pedido de responsabilidade, né, dos diversos órgãos, da mídia, no trato com a ciência, né, respeito com os familiares. Vamos em frente, vamos juntos. Né? Eu acho que o intento de todo mundo é salvar vidas. Né? E é por isso que a gente está aqui, e no uso responsável da ciência. Tá? Não temos mais perguntas, então... Eu pediria ao conselheiro Flávio Werneck que fizesse algum comentário sobre o apoio do governo do Uruguai e dos entes que nos apoiaram nessa compra emergencial de medicamentos que o país nos disponibilizou para atender a demanda urgente de medicamentos para intubação orotraqueal para o Rio Grande do Sul e o Santa Catarina. Obrigado, secretário. De fato, fizemos um esforço conjunto interministerial importante, como mencionou o secretário Hélio, para a compra desses medicamentos do Uruguai. Não foi uma compra simples. O Ministério da Saúde Pública do Uruguai foi bastante solícito conosco, autorizou a venda desses medicamentos, a despeito de ele também estar passando por sua própria pandemia, sabendo da situação, sobretudo nos estados do sul do Brasil, da falta de medicamentos para intubação. Portanto, é importante, a gente reconhecer esse esforço, reconhecer essa venda que o Uruguai autorizou e todos os envolvidos. Né? Tivemos uma série de reuniões, não foi uma logística simples, a Embaixada do Brasil no Uruguai foi bastante útil, assim como todos os demais envolvidos. Não fosse por isso, não conseguiríamos os remédios. Quero agradecer também todas as demais instituições uruguaias que contribuíram para esse resultado, como, por exemplo, a aduaneira,
e não podemos deixar de agradecer a todos, com certeza. Obrigado. Sem mais perguntas, secretário, se quiser fazer últimas palavras, nós vamos encerrar essa coletiva. Eu lembro que não só com relação ao tratamento precoce, mas também ao manejo clínico, as evidências são acompanhadas diariamente, as boas práticas, os aprendizados do que é realizado no mundo, o que já foi feito no Brasil, em estados que tiveram uma incidência maior, e agora para o tratamento, de forma sempre, nosso objetivo maior é preservar, é salvar vidas, e é nesse sentido que é todo o esforço do Ministério, e ficando a nossa homenagem para os profissionais de saúde e aqueles que se dedicam também na pesquisa, aqueles que estão à frente, se expondo também ao risco do vírus, atendendo nossa população, aqueles das atividades meio, nós não podemos esquecer de quem faz a segurança, de quem faz a limpeza, de quem fornece a alimentação, de quem trabalha na lavanderia de um hospital, que todos eles nos são muito caros e muito importantes, assim como o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o maqueiro. A nossa homenagem, nosso reconhecimento a todos eles, os nossos heróis brasileiros. Boa noite.